Olá, meu nome é Bárbara e sejam bem-vindos ao canal Evangelho de Deus. Hoje nós iremos iniciar aqui no canal uma série de vídeos que será um curso que nós vamos estar fazendo. E o nome do curso é Aprendendo com o Soberano, Principais Fundamentos do Evangelho. E no primeiro curso, que é o de hoje, nós vamos estar aprendendo sobre o princípio da interpretação. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15, do versículo 1 em diante. Diz assim: Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer ajuda que eu poderia dar já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Aqui vemos que escribas e fariseus indagaram Jesus, dizendo que seus discípulos estavam transgredindo a lei dos homens. Afinal, a lei ordenava que os homens tinham que lavar as suas mãos antes de comer. Jesus então diz que eles transgrediram a lei do Senhor ao contradizer a sua palavra. Sendo assim, eles invalidavam o mandamento de Deus através da tradição. E é exatamente isso que o Senhor quer que entendamos. Aprendizado número 1 de hoje. Tradições criadas pelos homens os afastam do Senhor. Então agora a gente vai continuar lendo a partir do versículo 7. Que diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: Explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. E Jesus continua dizendo que eles são hipócritas, pois honram ao Senhor com seus lábios, porém seu coração está distante dele. Isto quer dizer que as tradições que os homens criam muitas vezes faz com que eles pequem e se afastem do Senhor. E continuou Jesus dizendo que em vão adoram ao Senhor, pois além de pecar e se afastar dele, eles acabam ensinando diversas pessoas a pecar e se afastar dele. Mais uma vez por conta da tradição. Ora, de fato, o que contamina os homens não é o que entra na boca, mas sim o que sai dela, pois muitas vezes nós acreditamos no que alguém falou, dizendo ser a verdade, mas na realidade não é. Mas por que os fariseus se escandalizaram com essa palavra? Eles achavam que estavam certos e se sentiram confrontados por essa palavra, pois eles tinham uma falsa verdade e não queriam saber da verdadeira verdade. E essa falsa verdade só foi criada no meio deles por meio da tradição. Perceba que até agora o problema no meio deles é só a tradição. E continuou Jesus afirmando que tudo que não foi o Senhor que falou, plantou, será arrancado. Ora, quem não sabe a verdadeira verdade acaba contaminando os outros, logo ambos cairão, por não saber da verdadeira verdade.
Terminando essa primeira parte, Jesus afirma que do coração procedem as más coisas. O que podemos perceber até agora é que a tradição procede do coração do homem. Logo, a tradição humana é errônea. Antes de continuar com os próximos versículos, vamos entender mais do porquê a tradição humana é errônea. Exemplos de tradições humanas de hoje em dia para ser provado através delas que todas as tradições dos homens são falhas, pois a maioria não agrada ao Senhor. Vamos aos exemplos então. Usar saia e não cortar o cabelo. Onde está escrito nas Santas Escrituras que é pecado todas essas coisas que alguns cristãos afirmam ser? Se você me citar o Velho Testamento, lhe afirmo que no Velho Testamento era uma época diferente. Jesus veio e logo tais costumes foram consumados. Quando se diz para a mulher não usar roupa de homem, refere-se ao comportamento, homem agir e vestir-se como mulher e mulher agir e vestir-se como homem. E como saber o que permanece ainda do Antigo Testamento? Ora, isso é simples. Todas as coisas que ficaram após Jesus estão no Novo Testamento. Ora, o Antigo Testamento é um testamento que tem como objetivo unicamente apresentar o Senhor como eu sou. O Novo Testamento tem como objetivo apresentar as boas novas e o Evangelho. Muitos de nós não sabemos ou não interpretamos corretamente, mas quando o véu do templo se rasgou, com ele foram rasgadas diversas coisas. Uma delas, por exemplo, que é bastante citada, é o que separava o Senhor dos homens, nós. Hoje em dia, não precisa de sacrifícios de animais para consultar o Senhor, ou ir em um templo e falar com um sacerdote para poder falar com ele. Exemplo de texto que pode-se ter dificuldade para interpretar. A passagem que diz para mulheres permanecerem em silêncio na igreja. Quando Paulo adverte sobre mulheres ficarem em silêncio, ele se refere unicamente àquela igreja, pois naquela igreja acontecia de muitas mulheres acabarem falando coisas que não provinham do Senhor. Então Paulo diz que é melhor elas ficarem em silêncio, já que não falavam coisa com coisa. O que vale para homens e mulheres nos dias de hoje. Para entendermos melhor o Novo Testamento, devemos procurar saber o que estava acontecendo naquela cidade e naquela determinada igreja a que Paulo se referia naquela carta. E para sabermos quando é para um grupo específico ou quando é para todos nós, é através do contexto da palavra do Senhor. Por isso, a importância de estudar teologia, que é o estudo aprofundado da Bíblia. Mas mesmo sendo para aquela época, pode ser usado também nos dias de hoje para a gente, como a respeito da ordem e da decência em cultos. Só não podemos usar esse texto para proibir as mulheres de falarem, até porque Débora, por exemplo, foi uma das mais importantes juízas de Israel e mulher. A respeito de não ingerir sangue, isso permanece, pois está no Novo Testamento. Atos 15, 20 e 29. A respeito das mulheres serem submissas. Mulheres devem ser submissas, e ser submissa significa respeitar o seu marido e saber que ele tem autoridade no lar, independente do que as pessoas hoje em dia acham. A palavra do Senhor fala que os maridos são as autoridades do lar, não por serem mais importantes, mas sim por ser esse o principal trabalho deles, proteger o seu lar. Ele é o provedor e protetor. Se formos olhar por esse lado, é muita responsabilidade para os homens, mas o Senhor já os criou exatamente para essas coisas. Mas e o feminismo? Outra coisa que é tradição de homens. O Senhor é totalmente contra o feminismo. Continuando sobre tradições. Às vezes, os seres humanos criam coisas e ousam dizer que provém do Senhor, quando na realidade ele nunca falou isso. Vamos dar um exemplo recente. Época de Natal. Muitos dizem que é errado decorar a casa, pois é coisa do demônio. Em relação ao Papai Noel, mentir é pecado. Está mesmo errado. O foco do Natal é o nascimento do nosso Salvador. Mas a afirmação não devemos decorar a casa para o Natal, pois é coisa do demônio, não está correta, pois como o nascimento de Jesus é coisa do demônio, ou comemorar o nascimento de Jesus. É isso que o Senhor quer que entendamos. Devemos parar de dar autorização a Satanás aonde ele não tem. Devemos parar de dizer isto é de Satanás e entender de uma vez por todas, Satanás não é dono nem de sua própria casa, que dirá dono de decorações natalinas.
Ele só vai ser dono se nós dermos autorização. Nós estamos dando autoridade para ele agir através de simples decorações. Ora, uma época que era para celebrar o nascimento do nosso Salvador está se tornando em uma época sombria e cheia de conspirações. Antes da pergunta se é tradição errônea ou não, devemos saber que tirar o foco de Jesus é errado, mas agora decorar a casa não tem nada a ver com tradição errônea, afinal está celebrando o nascimento do Filho de Deus. Mas é claro que certas coisas e decorações devem ser consagradas ao Senhor. Por exemplo, um exemplo disso é a árvore de Natal. A árvore de Natal e pisca-pisca, consagrar todas as coisas ao Senhor. Devemos parar de gerar intrigas e conspirações em meio a uma época que era para ser alegre e feliz. Tatuagem. Afinal, o texto sobre dar golpes na carne de Levítico 19:28 em diante é sobre tatuagem ou não? Para contextualizar, o que estava acontecendo naquela época é que diversas pessoas estavam marcando seus corpos em sinal de adoração a deuses pagãos. Então, o Senhor teve que intervir e criar uma lei que impedisse isso. No Novo Testamento, isso não é repetido. Agora, vamos ao que interessa. É pecado ou não tatuagem? Fazer tatuagem. A resposta é: dependendo da tatuagem, sim. Deus não diz para não fazer, mas para tomar cuidado com o que faz. Como ele já me disse uma vez e repito, se não se sabe o significado da tatuagem, não fazer. Se fizer, consagrar a ele. Ora, pessoas que dizem tatuagem é pecado são hipócritas, afinal são religiosos demais. O que o Senhor diz e repete é: não faça tatuagem se for se arrepender no futuro, e também se não for algo que glorifique o Senhor e for algo que engrandeça deuses pagãos, não faça. Outra coisa que religiosos afirmam e estão errados, Deus proíbe beber. Agora, aonde Deus diz para não beber? O que Deus diz é para não se embriagar, 1 Coríntios 6:10, Gálatas 5:21. Isso cabe no tudo lhes é lícito, porém nem tudo lhes convém. Ora, se sabemos que faz mal o álcool, para que consumir? Se sabemos que não vamos nos controlar e fazer escândalos, então por que beber? Devemos refletir nisso. Deus nunca disse para não beber. Nós devemos dizer que ele adverte a embriaguez e não dizer que ele proíbe a bebida alcoólica. Jesus bebia vinho com álcool, porém não se embriagava, nem dava escândalos. Tudo lhes é lícito, porém nem tudo lhes convém. Não convém a um cristão dar escândalos. Deus não é a favor da bebida alcoólica, mas também não é contra, apenas não convém que a gente beba. Agora, vamos para Mateus, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Você sabe interpretar o aspecto do céu, mas não sabe interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então, Jesus os deixou e retirou-se. Novamente, os fariseus hipócritas e religiosos confrontam Jesus com argumentos inúteis e infundados. O que Jesus nos diz é o seguinte: muitas vezes sabemos sobre coisas inúteis e coisas do cotidiano, e não sabemos sobre a Santa Escritura. Devíamos saber interpretar a palavra primeiro. Afinal, do que vale sabermos discernir coisas mundanas e não sabermos discernir a palavra do Senhor? O que deve ficar claro para nós é que religiosos não creem verdadeiramente no Senhor. Agora, vamos para Mateus 22, 15 ao 22. Então, os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição?
De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Aqui Jesus vai dizer que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas o que está acontecendo nessa geração é que as pessoas estão invertendo tudo, dando o que é de César a Deus e o que é de Deus a César, dizendo muitas vezes que uma falsa verdade provém de Deus e dizendo que uma verdadeira verdade provém de César e não de Deus. Devemos tomar um cuidado para saber o que é falso e o que é real. Exemplo, tradições e achismos humanos. A respeito de cigarro, drogas, não diz na Bíblia: tudo lhes é lícito, porém nem tudo lhes convém, pelos danos que causam ao templo do Espírito Santo. A respeito do dízimo, está no Novo Testamento. Ora, se damos nosso dinheiro aos homens, quem dirá para Deus, que é o nosso Senhor? Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ah, mas por que não cita mais sobre o dízimo no Novo Testamento, então? Quem disse que não é citado? O Senhor cita diversas vezes indiretamente. Novamente, por isso a importância de estudar a Bíblia do jeito correto. Ora, é a mesma coisa que dizer: não é citado diversas vezes no Novo Testamento que não pode matar, então vou começar a matar. O argumento que essa gente usa, não tem fundamento. A respeito do Ano Novo, o Senhor diz e repete: celebrem e comemorem, porém sem aquelas tradições humanas, como por exemplo pular onda, as superstições, né? A respeito da oração, o que interessa ao Senhor não é a quantidade, e sim a qualidade da oração. Cada pessoa tem uma maneira de se consagrar. Não devemos querer ser como os outros, devemos focar em como nós individualmente nos relacionamos com Deus. Medite na palavra e até o próximo curso. Tchau!